Meus amigos, ao contrário da última videoaula, que a gente dava o desenho para montar a equação booleana, o que a gente vai fazer agora é o processo inverso. A gente vai dar a equação booleana para a gente poder montar o diagrama de portas lógicas, né, que seria o desenho do circuito. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. O que a gente precisa ter em mente é como é a representação escrita de cada porta lógica. A gente não pode esquecer que quando encontrar um vezes isso significa uma porta AND, quando encontrar um mais significa uma porta OR, quando encontrar o barrado isso significa que aquela porta está barrada ou a entrada está barrada. Então algumas coisas a gente precisa ter em mente para conseguir construir isso. Mas o que a gente vai fazer agora é, dada a equação booleana, como é que a gente pode montar o diagrama? E para isso nós vamos utilizar esse primeiro exemplo, que é o seguinte. Essa primeira equação, que é a seguinte. Então, a minha saída vai ser igual a e B negado. Então, está o A e o B negado numa porta AND. Tem o CD ali também numa porta AND. E essas duas portas AND servem de entrada para uma porta NOR, que é esse maisinho com essa barrona aqui. Então, eu tenho o A e o B negado numa porta AND, eu tenho o C e o D também aqui numa porta NAND, e tenho aqui essa porta OR com essa barra, significando então que está negando a porta OR e vira uma porta NOR. Então, é isso que a gente tem que fazer a partir de agora. Fazer o desenho, ou seja, o diagrama de portas lógicas dessa equação. Vamos ver então como é que fica. Bom, então, como a gente viu aí, nós temos essa expressão, essa equação booleana, né? S é igual a e B barrado mais CD barrado, né? O CD numa porta NAND, e isso tudo numa porta NOR. E a gente precisa, com essa equação, a gente precisa montar a expressão. O que a gente vai fazer então? A gente precisa entender que numa expressão matemática, e a equação booleana é uma expressão matemática, a gente primeiro resolve multiplicação e divisão para depois resolver a soma e a subtração. Agora, aqui na equação booleana não tem subtração, não tem divisão, mas tem multiplicação e soma. Então, o que a gente vai fazer é resolver primeiro as multiplicações e depois a gente vai resolver as somas. E a gente tem aí, primeiro, você pode acompanhar, nós temos o A com B barrado. Então, o que eu vou fazer já é prestar atenção nisso e vou colocar aqui, ó. Vou colocar a minha entradinha aqui, que eu vou chamar de entrada A. Beleza? E aí vou colocar aqui, ó. Eu tenho então aqui uma entrada A. Tá aqui, a minha entrada A tá com bit 0. Vou colocar também uma entrada B. E aí eu tô simplesmente aqui no meu simulador, eu estou posicionando aqui da maneira que eu acho mais correta. Deixa eu colocar esse meu rótulo aqui para o norte. Então, tem a entrada A e tem o B. Se você observar bem, nós temos duas outras entradas primitivas aí, a C e a D. Então, já vou colocar logo isso aqui. Entradas A, B, C e D. Então, tá lá, um rótulo C. E agora eu vou colocar aqui o rótulo D. Que seria a minha entrada. Então, perceba aí que nós temos, então, 4 entradas, que são as entradas que fazem parte da equação. A entrada A, a entrada B, a entrada C e a entrada D. Resolvendo as multiplicações primeiro, nós vamos perceber que nós temos uma porta AND com A e o B, só que o B não é o B normal, é o B negado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou puxando os fios, né? Estou puxando os fios para poder montar o circuito nesses fios. A gente vai perceber que o B está negado, então eu vou colocar aqui uma porta NOT no B. Deixa eu posicionar aqui direitinho. Então, aqui eu tenho
Olha, se você observar bem, ó, eu tenho aqui uma entrada B que está com bit 0, mas quando vem aqui na NOT, o fio já fica aceso, tá vendo? Todos os outros fios estão apagados, porque o bit 0 indica ausência de tensão, e aqui o que é 0 passa pela NOT e vira 1, e aqui tem tensão. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso combinar AA com o B negado numa porta AND. Então o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou pegar AA saindo daqui, e vou pegar o B negado, que está saindo aqui, e vou colocar isso tudo numa porta AND. Vamos ver só se está ali direitinho, eu acho que está. E aí eu vou gerar uma saída. Tio Travis, por que esse fio está apagado? Porque você vai lembrar muito bem que numa porta AND, para esse fio estar aceso, ou seja, para ter o resultado lógico aqui como 1, eu preciso ter 1 e 1. Como aqui eu tenho 0 e 1, isso só vai poder dar 0. Eu vou mudar aqui a porta, vou tirar aqui, ó, vou configurar direitinho, para 2 entradas. Então, vou colocar aqui na posição correta. Então, apaguei ali, ó, coloquei na posição direitinho, deixa eu... Então, tem uma saída aqui com 0. Se você observar bem, temos uma outra combinação de 2 entradas, só que agora numa porta NAND, é o C e o D numa porta NAND. Então, eu vou colocar aqui a porta NAND. Vou configurar ela logo com 2 entradas, já para ver a posição correta. Então tá lá, e tem que pegar o C, então vou pegar aqui, ó, do C e do D também. E isso vai me gerar uma saída. Ó, e agora, olha a diferença. A porta NAND aqui, e está saindo a Czinho, aqui está indicando que é o bit 1. E por quê? Porque aqui entra 0, entra 0. Numa porta AND, 0 e 0 dá 0. Mas como aqui tem uma NOT, inverte o 0 e passa a ser 1. Então tá aqui. E agora eu preciso combinar esses dois numa porta NOR, que é o OR do maisinho que você está acompanhando, com esse barrão aí, que está indicando que está negando a porta OR. E quando você nega uma porta OR, você tem uma porta NOR. E é isso que eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui uma porta NOR. Então eu vou trazer e vou colocar ela, vou configurar aqui com 2 entradas apenas. Então, ó, eu terei esta saída desta AND numa porta NOR, esta aqui também de uma NAND numa porta OR. E aí eu terei uma saída. Vou colocar aqui a nossa saída. E a nossa saída nesse caso é o bit 0. E por quê? Porque aqui, ó, numa porta OR, aqui está entrando 1 e aqui está entrando 0, sairia 1. Mas como tem uma porta NOT, ele inverte para o bit 0, para a saída 0. Então, galera, essa equação booleana é AB barrado mais CD numa porta NAND, isso tudo numa porta NOR, a montagem do circuito é exatamente essa aqui. Essas são as portas envolvidas. Tá claro para você? Então, vamos ver um outro exemplo. Olhando para essa nova equação, a gente percebe aí que aparece um parêntese, e aí você também não pode esquecer desse detalhe. Numa expressão matemática, primeiro eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. E se você observar bem, dentro do parênteses tem multiplicação e soma. Tem a multiplicação do AB e C negado, e tem a outra multiplicação do CD, aí numa porta NAND, e logo depois tem uma porta OR. E no fim de tudo, lá fora do parênteses, você tem a combinação desse resultado com a entrada D numa porta XNOR, que seria XOR negada, então uma porta XNOR. Então o que a gente vai fazer é começar por dentro do parênteses nós vamos ver as multiplicações. Então tem uma porta AND, eu percebo que de um lado do mais tem uma porta AND com 3 entradas, A, B e C. Então aqui eu já coloquei A, B, C, D, que são as 4 entradas primitivas que tem aí. E também já coloquei todas as suas negações aqui, né? Então, se entra bit 0, passa a bit 1. Se eu mudar aqui, ó, você pode ver, se eu mudar o A para bit 1, aqui a negação fica 0, ó. Desliga esse fio aqui, tá bom? Vamos deixar tudo aqui com bit 0 no nosso simulador. Então, eu vou fazer, então, o AB com C negado numa porta AND. Então, eu vou colocar uma porta AND com 3 entradas.
Vou colocar ela aqui, vou configurar para 3 entradas. Vocês vão ver ali que vai mudar. Tem 5 entradas, ficou só 3. 3 pontinhos azuis. Aqui, ó, 1, 2, 3. Aqui onde aparece o círculozinho verde é onde tem um ponto de contato. Então eu preciso do A. Então vou colocar aqui direto no A, ó. Peguei no A. Preciso pegar o B, então eu vou direto no B aqui, ó, onde está o B. Lembrando que o fio aceso é o negado. E aqui eu preciso do C negado, então eu venho aqui, ó, C negado. Então tem aqui as entradas A, B e C negado. Isso vai me gerar para mim uma saída dessa porta END. Do outro lado do sinal de mais, eu tenho o C combinado com D numa porta NAND, que é um vezes com a barra em cima, que é a negação. Vezes é uma porta END, é a multiplicação lógica, é uma porta END. E eu tenho a barra em cima, então eu tenho uma porta NAND. Então C com D numa porta NAND. Então eu vou pegar aqui uma porta NAND. E tenho o C e o D nessa porta. Então eu vou pegar aqui, ó, deixa eu configurar para 2 entradas apenas. Então eu vou pegar aqui, ó, essa entrada direto no C e esta outra entrada aqui direto no D. Beleza? Então eu tenho C e o D numa porta NAND, ó, é a AND com NOTzinho. Essa bolinha aqui no final significa o NOT. Beleza? Essas duas saídas serão entradas para esse maisinho que está aí, ó, que é uma porta OR. Então, eu vou pegar a minha porta OR, vou configurar ela para 2 entradas. Então, eu tenho aqui, ó, uma entrada dessa minha porta OR é a saída da AND e uma outra entrada da minha porta OR é a saída da NAND. Tá bacana? Então, tá aqui, ó, eu tenho essa saída aqui. E o que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar este resultado e combinar com D numa porta XNOR. Então, eu vou pegar uma porta XNOR, vou colocar ela aqui, vou configurar para 2 entradas apenas, vem com default de 5, e eu preciso, uma entrada é esta saída, e uma outra entrada é a D. Tá aí. E aí, por fim, eu terei esta saidinha aqui, ó. Vamos ver nesse caso o que está dando e está gerando um 0. Se eu mudar aqui qualquer entrada, ó, vamos ver, se eu mudar a entrada A para 1, continua dando 0. Se eu mudar a entrada B para 1, continua dando 0. O C para 1, continua dando 0. O D para 1, aí muda aqui tudo, olha, e aí fica dando 1. Beleza? Mas a combinação 0, 0, 0, esse é o circuito dessa equação booleana. Tá bom? Eu vou ver o último exemplo para a gente fazer. Tá legal? Então vamos lá, vamos para o último exemplo. Se você observar bem, nesse exemplo nós temos 3 entradas primitivas, que é o A, o B e o C, não temos mais nada disso. E aí nós temos muita coisa, temos parêntese, aí temos porta AND, temos porta SHOR, temos porta OR, temos uma opção de coisa. Então vamos primeiro resolver essa primeira parte. E aí nós temos dentro do... teoricamente, a gente deveria resolver a multiplicação com C. Tá vendo a multiplicaçãozinha aqui com C? Mas tem um parênteses. E aí primeiro temos que resolver dentro do parênteses. Dentro do parênteses, se você reparar bem, dentro do parênteses tem o A com B numa porta NOR. Tá vendo lá que a barra está pegando o parênteses, o A mais o B? Então vou pegar aqui a minha porta NOR e vou configurar ela para 2 entradas. Então, coloquei aqui uma portinha NOR, vou pegar o A, vou pegar o B, e tá aí, o Azinho com B numa porta NOR. E agora, a gente já pode resolver esse lado do sinal de mais aqui, ó, que está combinando isso com C, numa porta AND, que é uma multiplicação. Quando não tem sinal nenhum entre essas letras, é porque o sinal é da multiplicação. O pontinho da multiplicação que você já aprendeu não precisa ser colocado. Então, eu preciso pegar o C e botar aí numa porta AND. Então, vou pegar isso aqui e combinar com o C. Deixa eu configurar aqui para apenas 2 entradas. E vou pegar essa saída, vira uma entrada. E o C também vira a segunda entrada. Então, tá lá. Então, isso é o que eu tenho aí de combinação, por enquanto, dessa primeira parte, o que vem antes do sinal de mais. Agora vamos analisar o que vem depois do sinal de mais. Tem o B multiplicando. Opa, uma multiplicação não teria que fazer primeiro. Teria por que, Titio? Porque eu tenho um parênteses, então primeiro eu vou resolver o parênteses. Dentro do parênteses eu tenho a combinação da entrada A com a entrada C numa porta SHOR, numa porta exclusiva. Então eu vou pegar uma porta SHOR
Vou colocar aqui, ó. Deixa eu configurar ela aqui para 2 entradas. E aí eu preciso pegar quem? O A e o C. Então, agora eu preciso pegar a entrada C, que é o que está previsto aí, né? O A com C numa porta shore. Então tá aqui, ó. Peguei aqui direto no C, beleza? E essa saída está combinando com a B numa porta end. Então eu vou colocar aqui a minha porta end. Configurar para 2 entradas. Está aqui. Está aqui numa porta end com quem? Com o B. Então eu vim aqui direto e vou no B. Beleza? Tá lá? Tá bacana? Então a saída da shore do A com C com a B numa porta end. E agora sim, essas duas saídas, a end da de cima com a end da de baixo, estão relacionadas por uma porta OR, que é esse maisinho que está aí no meio. Então, coloquei ali a minha porta OR e agora eu preciso puxar a entrada, que é a saída daquela end, essa segunda entrada, que é a saída também dessa end. E isso vai me dar o resultado lógico. E aqui eu tenho uma saída. Esse caso está dando 0. Mudando as entradas, provavelmente eu mudo a saída. Deixa eu ver, ó, mudei o B, não deu nada. Mudei o C, não deu nada. Mudei o A, que também não deu nada. Deixa eu ver, mudando o B e o C, eu gero uma saída 1 aqui. Tá bom? Então, esse é o circuito desse nosso terceiro exemplo. Eu espero ter ajudado a clarear um pouquinho aí de como é que eu faço. Então, é o processo invertido da última aula. Na última aula, nós pegamos o circuito e montamos a equação booleana. E agora nós pegamos a equação booleana e montamos o circuito. Beleza, galera? Espero ter ajudado de verdade a todos vocês. E na próxima videoaula a gente continua com esse conteúdo. A gente ainda tem muita coisa para ver, esse conteúdo é bastante extenso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, larga aquele joinha, coloca o vídeo nos seus favoritos para ajudar na divulgação do canal. Compartilha esse vídeo aí que você puder com seus amigos, Facebook, avisa pra galera. Isso ajuda demais o Tio Trevas. Valeu, até a próxima, tchau, tchau.